Turma, índice de Gini, já ouviram falar? O índice de Gini é um coeficiente, pessoal, um pouco menos utilizado ali na geografia, tá? Mas talvez seja um dos índices mais eficientes para se medir desenvolvimento de um país. Ele foi criado por Conrado Gini, um cientista italiano, e ele visava, de fato, não ficar criando um indicador que demonstrasse qualidade de vida e etc. Ele queria um indicador que demonstrasse a desigualdade da distribuição de renda, porque ele acreditava que se ele conseguisse medir o quanto é desigual determinada cidade, como por exemplo, é, quantas pessoas ricas existem, quantas pessoas pobres existem e qual é a diferença salarial entre essas duas pessoas. Ele acreditava que se ele conseguisse medir isso, ele de certa forma estaria medindo qualidade de vida. Porque às vezes um país rico, ele é muito rico, só que essa riqueza está concentrada na mão de uma, duas, três pessoas. E o resto da população vive na pobreza. Isso não qualifica o país com uma qualidade de vida adequada. Então ele queria mostrar, ter um dado em mão que pudesse mostrar essa diferença entre o mais rico e o mais pobre de determinados países. Ou seja, quanto que o mais rico ganha e quanto que o mais pobre ganha. Essa diferença é muito grande. Isso que é a desigualdade que ele queria mostrar. Por quê? Porque isso demonstra poder de compra, demonstra uma série de coisas. Demonstra que uns têm acesso a determinadas coisas enquanto outros não têm acesso a essas mesmas coisas. Então ele criou um índice que pudesse demonstrar isso. Esse índice, pessoal, ele é igual ao IDH. Para quem não sabe o que é o IDH, volta lá no vídeo ou vai lá para o vídeo do IDH, que eu já gravei um vídeo do IDH para vocês e está disponibilizado. Ele varia de 0 a 1, mas ao contrário do IDH, a gente não pode confundir agora, ele é ao contrário do IDH. Quanto mais próximo de 0 esse índice tiver, melhor é o país. No caso do IDH, pessoal, do Índice de Desenvolvimento Humano, quanto mais próximo do zero, pior era o país, tá? No caso do índice de Gini, quanto mais próximo de 0, melhor é o país, tá? E nesse caso, pessoal, pensando em Brasil, o Brasil durante muitos anos ostentou o pior índice de Gini do mundo, tá? Durante muitos anos. Há poucos anos, em 2010, se não me engano, é que a gente conseguiu reverter esse quadro. E hoje o Brasil é considerado o 10º pior país do mundo em relação ao coeficiente de Gini. Ou seja, é o 10º pior país em distribuição de renda. Ou seja, existem no Brasil pessoas que são muito ricas, enquanto existem pessoas no Brasil que são muito pobres. E essa diferença gera uma péssima qualidade de vida. E é importante dizer que nem sempre o país rico tem um coeficiente de Gini interessante. É importante destacar que às vezes países até mais pobres que o Brasil têm um coeficiente de Gini melhor que o nosso. Por exemplo, a Etiópia. A Etiópia, no último dado que apresentou, ela apresentou um índice de Gini de 0,332, enquanto o Brasil apresentou um índice de Gini de 0,515. Ou seja, apesar de nós sermos mais ricos que a Etiópia, a gente ainda apresenta uma desigualdade social pior do que da Etiópia. Por quê? Porque aí você tem que pensar, a condição de vida lá, como é um país pobre, a condição de vida das pessoas são as mesmas. Então você não tem desigualdade social tão severa como você tem no Brasil. Tá? Então, para isso, foi criado o índice de Gini. Beleza, pessoal? Grande abraço e até mais.